Shigaraki Tomura, ou Tomura Shigaraki, eu não lembro qual é a ordem certa, era ameaçador, principalmente pelo seu design, como também pela sua individualidade. Porém, era um personagem sem ideologia, e por isso ele possuía pouca influência. Porém, um líder precisa ter influência tanto para conquistar novos aliados, como também para manter os seus atuais aliados. E é por isso que, como personagem e principalmente como vilão, o Shigaraki era menos do que uma sombra do que o All For One foi um dia. Mesmo assim, o objetivo de Shigaraki é lendário, ele pretende derrotar o maior herói de todos os tempos, o símbolo da paz, e desta forma desestabilizar a sociedade de herói, trazendo um caos total. O cara era basicamente um perturbado anarquista, seu passado até que justifica em certo ponto o seu ódio pela sociedade dos heróis. Mas, ainda assim, a sua ambição é um pouco vazia e muito próximo daqueles vilões canastrões que querem apenas destruir tudo porque, eu sofri e eu odeio todo mundo, vou destruir o mundo. Então, ele acaba sendo um pouco caricato até. E quando a gente pensa em narrativas mais modernas, a gente vê vilões que têm mais camadas. A gente tem bons exemplos atuais até, como o Pain de Naruto e até mesmo o Barba Negra de One Piece. E comparando com esses vilões que não são apenas pessoas ruins por si só, não são a essência do mal, a gente pode concluir que o Shigaraki pode ser dito como um personagem mal escrito, talvez. Ou até mesmo um vilão meia boca, um vilão, como eu falei anteriormente, muito canastrão, não é? Porém, a sua falta de camada pode ter sido fundamental para que Shigaraki se tornasse o mal encarnado em um personagem muito bem construído. Porém, nós vamos ter que ir por partes. Primeiro, a gente vai ter que visitar outros vilões de Boku no Hero. Matar o All Might era um dos grandes passos para que Shigaraki conseguisse alcançar o seu objetivo. Porém, ele falha, o que já era esperado. E da sua falha surge um dos maiores e lendários vilões de Boku no Hero, o Stain. Stain era um grande crítico da atual sociedade de heróis. Ele pregava que as pessoas do mundo atual de Boku no Hero esqueceram o que é ser e o que significa ser um herói de verdade. Os heróis atuais de Boku no Hero, segundo Stain, não eram mais tomados por um desejo genuíno de ajudar as pessoas, não estavam mais dispostos a se sacrificar por um bem maior. Stain dizia que ser um herói era apenas um atalho para conseguir um bom local na sociedade, conseguir status e poder, e de certa forma ele tinha razão, pois ser um herói trazia fama, dinheiro e poder social. Para Stain, essas recompensas e vantagens impossibilitavam que o herói tivesse um desejo nato de ajudar as pessoas. Então, para Stain, todos os heróis da sociedade atual de Boku no Hero eram uma espécie de falsos heróis e indignos desse título. Mas na verdade Stain era uma espécie de hipermoralista. Ele não é tão distante do Shigaraki no fim das contas, ambos são dois loucos psicopatas. Porém, quando Stain falava, até mesmo os heróis paravam para ouvi-lo, tanto por medo, como também por perceber que havia alguma espécie de razão no seu pensamento. De fato, Stain não só tinha razão, como era um dos maiores personagens de Boku no Hero e principalmente o maior vilão até agora, pelo menos na minha opinião. Com apenas uma única aparição, Stain conseguiu fazer com que vários outros vilões e pessoas que tinham tendências criminosas passassem a segui-lo e admiraram. Ele basicamente criou uma espécie de religião e fez com que Shigaraki se sentisse ameaçado com a presença do personagem. Inclusive, foi graças a Stain que Shigaraki percebeu que ele precisava ter alguma espécie de ideologia, que como líder era importante que ele trouxesse alguma visão de mundo para que as pessoas acreditassem e o seguissem. Mesmo que ele não considerasse isso importante, ele percebeu que era necessário ter uma ideia, um pensamento e uma fé para se tornar um símbolo digno de ser seguido. Overhaul não era um Stain, no entanto, ele fazia parte da Yakuza, uma organização formada por pessoas que seguiam fielmente suas tradições e votos. Em outras palavras, ele era literalmente um líder por tradição. Muito mais do que Shigaraki um dia vai ser na vida. E é muito delicioso como ele joga na cara do Shigaraki, mãozinha, a má administração que ele teve dos seus recursos humanos e a sua falta de planejamento. Afinal de contas, Shigaraki tinha perdido 2 membros poderosos da Liga e não tinha nenhum plano de como ele iria destruir a sociedade atual.
além disso, ele tinha uma arma capaz de literalmente acabar com a individualidade dos heróis. Então o cara tinha basicamente tudo planejado. A única coisa que ele precisava era de um marketingzinho da Liga dos Vilões para conseguir um financiamento para fazer ali seus experimentos. Mas no fim das contas, a Yakuza infelizmente teve que lutar contra os heróis. Ela foi basicamente destroçada, os heróis também tiveram fortes percas e o Shigaraki saiu basicamente ileso. E ainda levou a arma capaz de anular os poderes dos heróis. Basicamente, o Shigaraki saiu na vantagem mais uma vez. Ou pelo menos a primeira vez. Redestro, o cara simplesmente defendia que as individualidades deveriam ser usadas livremente, sem se preocupar muito bem com os danos que ela poderia trazer para a sociedade. Uma ideia que eu acho um pouco esquisita, mas ainda conseguiu muitos seguidores, principalmente por causa do livrozinho que ele ficou publicando por aí. E, infelizmente, a Liga da Injustiça do Mãozinha acaba se contrapondo ao Destro, porque, enfim, o Destro meio que provoca eles são completamente derrotados, e eu devo ressaltar que a Liga conseguiu derrotar basicamente uma cidade inteira que tinha cerca de 100 mil pessoas, e no fim das contas o Shigaraki conseguiu derrotar o Destro, e em meio a tudo isso o Gigantomachia observou a luta de longe e ficou apaixonado pelo jeito que o Shigaraki derrotava o Destro, e até mesmo o Destro ficou apaixonado pelo jeito que o Shigaraki derrotou ele. Então basicamente ele conseguiu 2 grandes seguidores com uma mãozinha só. Eu devo deixar claro que esse deve ser o pior arco de Boku no Hero, é bem fraco. E o Shigaraki basicamente ganha tudo de mãos beijadas. E é meio esquisito. É bem ruim. Mas, enfim. O Sten, o Overhaul e até mesmo o Redestro são personagens bem escritos. Eles são o que a gente compreende como um vilão moderno. Geralmente não são de todo mal. E muitas das vezes as suas razões são bem plausíveis e convincentes. Por isso, eu não duvido da habilidade do Hirokoshi de criar seus personagens e sua trama. Ele é, de fato, um bom escritor. Ponto. Mas então por que criar alguém tão superficial e unilateral como Mãozinha, até mesmo com objetivos que não são tão bem claros assim? Na verdade são claros, mas talvez não sejam tão convincentes. E eu acredito que o motivo que o Horikoshi resolveu fazer isso é bem simples. Ele precisava de alguém que fosse de tudo mal. Os heróis de Boku no Hero, eles lutam para impedir danos para a sociedade de uma forma geral, conter situações e salvar pessoas. Eles não são literalmente vingadores que saem por aí destruindo tudo para salvar a cidade depois de destruir a cidade. Eles precisam tomar muito cuidado e suas ações e suas falhas são punidas devidamente. Diante dessa condição, vilões como Sten, Redestro e até mesmo o Overhaul poderia ser convencido com palavras e até mesmo contido. Dentro de situações específicas, esses vilões poderiam até mesmo se render. O Overhaul, por exemplo, ele é um cara que tentou resolver as coisas no diálogo. Primeiro, ele foi até a Liga de Vilões e tentou conversar com eles para fazer um acordo e uma aliança entre os grupos. Portanto, um personagem como ele, eu vejo ele com muito mais chance de ser contido e até ser convencido a desistir de suas ambições dentro de situações específicas, como eu disse anteriormente. O Redestro, inclusive, ele literalmente criou uma outra sociedade, até mesmo bem organizada ali e contida, o que eu acho até meio esquisito, se você me permite comentar aqui rapidão. O Redestro quer que todo mundo use as habilidades dele sem se preocupar com o que vai acontecer, só que a cidade dele era bem organizada para um bando de malucos que estavam utilizando as individualidades deles a torto e a esquerdo. Tava tudo bem certinho até, né? Mas enfim, esse arco é ruim. Vamos só colocar isso assim e acabou. E até mesmo Sten conversou de certa forma com os heróis e reconheceu o Deku como sendo o verdadeiro herói. Portanto, eu volto a dizer, esses vilões, eles eram personagens que estavam ali com camadas e não eram de todo ruins. Eles tinham até razão com os objetivos deles em certa medida, né? Enquanto o Mãozinha não, ele é literalmente o mal encarnado. Ele é alguém que não pode ser convencido com conversa. É um cara que precisa ser literalmente eliminado, destruído, destroçado, pulverizado de preferência. Ele não possui a capacidade de argumentar. Tudo que ele anseia é literalmente a destruição. Diante desse caos, os heróis só encontram uma única alternativa, que é literalmente destruí-lo, eliminá-lo e, como eu disse, matá-lo. E matar ainda é um tabu para os heróis, como eu falei anteriormente. Os heróis precisam conter, salvar pessoas e impedir danos. Assassinar uma pessoa, mesmo que ela seja um vilão, não é o objetivo concreto de um herói e até mesmo fere a integridade e aquilo que se acredita que é um herói. Por exemplo, independente das circunstâncias que estivessem envolvidas ali. Portanto, matar é um tabu para os heróis. Por fim, eu acredito que Hirokoshi criou o Shigaraki da forma como nós conhecemos hoje, porque ele precisava que alguém fosse realmente unilateral, que ele fosse de fato o mal encarnado,
para que dessa forma ele fosse um desafio tanto físico como em poder, pois o Shigaraki, depois que ele passou pelo aprimoramento, ele ficou extremamente poderoso, ao nível All Might quase, ou talvez mais de repente, e também para ser um desafio ideológico, pois ele é o mal e os heróis são o bem. Então, em literal, o Shigaraki é tanto desafio físico como também ético e moral. E é isso, a gente se vê no futuro.